Estamos recebendo no DAT 2000 hoje o Felipe Benjamin Abraão, que vai preparar duas receitas de Natal. Eu queria que você me falasse, Felipe, quais as receitas que você vai preparar hoje para os nossos leitores? Vou preparar uma rosca natalina com figo, damasco, eu coloquei algumas frutas diferentes para dar um sabor diferente, um sabor melhor. E vou fazer também o panetone salgado de tomate seco com mussarela de búfala. E são receitas bastante procuradas lá na sua padaria, nessa época de Natal, bastante vendidas? São bem procuradas. O pessoal gosta, né? Porque a rosca ela tem um sabor parecido com o do panetone, assim, um pouco mais leve, né? E o panetone é bem leve, bem saboroso, bem diferente. Aqui eu fiz uma esponjinha com 50 gramas de fermento e 100 de farinha, da própria farinha, que a gente pesou, né? E eu faço essa esponjinha para ver se o seu fermento está bom e para dar uma sustentação na massa, né? Para ela ficar mais macia também, mais saborosa. E aqui tem sal, umas 2 gramas de sal mais ou menos, 100 gramas de margarina, 100 gramas de açúcar. Aqui tem essência de laranja e de baunilha, umas 10 gramas mais ou menos. 25 gramas de leite em pó, raspa de uma laranja e 500 gramas de farinha. E também temos 3 ovos e um pouquinho de azeite para dar um sabor e o ponto na massa. Aqui a gente tem o recheio, 200 gramas de frutas cristalizadas, são 80 gramas de damasco, 80 gramas de nozes, 100 gramas de figo seco e 100 gramas de uva passas. Agora a gente vai colocar nossa esponjinha aqui. Ela já ficou boa, ela cresceu bem. Dá pra você ver aqui, né? Como se fosse uma esponja mesmo. Vou colocar ela aqui. Quando você vê que tá assim, já pode usar que tá boa, né? Se ela não crescer, você já pode dispensar. Senão você às vezes você faz uma receita de uma vez e você acaba perdendo a sua receita, né? Vou colocar os ovos aqui. Colocar a margarina. Colocar o leite em pó. Colocar o sal. E o açúcar. Colocar ali no cantinho para não ter muito contato direto com o fermento, né? Bom, aí a gente vai começar a misturar nossa massa aqui. Primeiro a gente vai fazer essa primeira mistura, né? Vou rodar aqui. Vai adicionar a farinha e continua batendo na primeira velocidade ainda. Deixa eu desse lado aqui. Bom, na receita eu estou usando água, ou você pode usar a cerveja também, que dá um sabor melhor e faz a massa crescer mais um pouquinho também. Daí você vai adicionando ela aos poucos. Você pode ver que ela está meio seca. Depois você deixa um pouquinho. Depois você mistura a farinha, você não adiciona nada. É agora que a gente vai começar a adicionar água, né? Você não pode adicionar tudo de uma vez, senão ela pode ficar muito mole. Então você vai adicionando aos poucos. A massa tem que ficar macia e um pouco elástica. Não pode ficar muito pegajosa também.
Agora a gente adiciona a essência aqui. Bom, estamos batendo na primeira velocidade. Depois que a massa chegar mais ou menos nesse ponto aqui, ó, que já os ingredientes já estão todos misturados e formou como se fosse uma massa, já um pouco lisa, a gente vai passar para a segunda velocidade e vamos incorporando mais água nela, ou cerveja, né? Sempre você tem que ir adicionando aos poucos. Só um pouco você joga, você já vê que ela já começa a soltar, né? Por isso você não pode jogar muito, senão você acaba perdendo o glúten da massa, que dá a sustentação nela, né? Bom, agora a gente vai colocar a raspa da laranja, depois que ela estiver nesse ponto aqui mais ou menos, bem elástica, tá vendo? Não muito mole, né? A gente coloca a raspa aqui. E vamos rodar ela e colocar o azeite também, para soltar um pouco a massa, deixar mais saborosa, né? Com azeite ela fica mais brilhosa e ela começa a soltar mais também da batedeira, né? Ela ajuda a dar o ponto também na massa. Eu vou colocar agora, depois que nossa massa for no ponto certo, se vocês quiserem ver aqui, ó, vai ficar nesse ponto aqui, ó. Daí eu vou colocar frutas cristalizadas. Eu vou colocar tudo já. Vou colocar a uva passa. Figo seco. O damasco. E as nozes. Daí aqui eu vou misturar só na primeira velocidade, só para misturar mesmo a massa, porque a nossa massa já está no ponto certo, né? Senão a gente acaba estragando a nossa massa. Depois da nossa massa pronta, eu vou deixar ela descansar aqui com uma vasilha untada com óleo e coberta. Vou deixar ela descansar por uns 20 a 30 minutinhos mais ou menos. Nossa massa já cresceu. A gente vai dividir aqui. Dou mais ou menos umas 3 roscas aqui. Pega a massa aqui, ó. Se você quiser, você pode fazer com outros recheios também. Pode fazer de goiaba, de chocolate. Daí aqui a gente vai enrolar. Aqui você pode colocar um creme baunilha também. Com uma canela para ficar recheada, né? Aqui a gente enrola. Aqui eu vou colocar essa forma. Ela não precisa untar, essa forma aqui. Ela é forneável também. Aqui a gente abre aqui, ó. Daí a gente deixa ela descansar por uns 20 a 30 minutinhos, ou até ela dobrar de tamanho. E a gente leva a passar no forno a 180 a 200 graus, por uns 40 minutos mais ou menos.